queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos à Escola Dominical. Hoje, queridos, nós iniciaremos um tema de 12 lições. Essas lições tratarão do caráter cristão, quando nós desenvolveremos, à luz da Palavra de Deus, o nosso caráter em Cristo. Trata-se de um modo desenvolvido, queridos, pelo Departamento de Escola Dominical da Igreja Metodista da 5ª Região. E nós, da Igreja do Monte Alegre, nos esforçaremos em dar essas aulas, trazendo temas muito importantes para a nossa conversão, como, por exemplo, sobre o pecado, sobre a conversão, sobre a graça, tudo aquilo que é base, que nós precisamos saber, queridos, nós vamos usar também muitas vezes no discipulado, para reforçar o nosso aprendizado e reforçar, sedimentando a Palavra de Deus nos nossos corações. Amém, queridos? A escola dominical também, queridos, é um caminho, é uma forma que nós temos de evangelizar e de levar a Palavra de Deus aos nossos corações. Porque nós estamos cumprindo o Ide de Jesus, que disse: Ide por todas as nações, levando a Palavra de Deus e batizando, além de ensinando e instruindo. E como nós sabemos, amados, a fé vem do ouvir. Então nós vamos ouvir e ministrarmos a aula em nome do Senhor Jesus. Amém? E a aula de hoje, a aula número 1, o tema é um tema muito importante. Trata-se do pecado. O pecado que separou o homem de Deus. E o objetivo dessa aula, queridos, é entender sobre o pecado, refletir sobre a origem do pecado, como resistir a ele, suas consequências e também como superá-lo nas nossas vidas. Amém, amados? Então, para isso nós vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe na aula de hoje. Pai querido, Pai amado, eis-nos aqui, Senhor Jesus, reunidos na escola dominical para estudarmos a Tua Palavra. O assunto de hoje, Senhor, é sobre o pecado. Pedimos ao Senhor, Pai, que ilumine as nossas mentes e os nossos corações, nos dê entendimento, nos faça refletir, reconhecer o pecado na nossa vida e buscar a Tua presença, Senhor, para nos sararmos, nos curarmos desse mal que alcançou o ser humano. Dá-nos, Pai, entendimento pela escola dominical de quais os caminhos nós devemos seguir para superar o pecado. Assim oramos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, meus amados. Então, a leitura da Palavra de Deus hoje, que nos dará o entendimento da Palavra, está em Romanos 3, capítulo 23, que diz assim: E todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém, amados? Então, queridos irmãos e irmãs, nós sabemos que o pecado foi a causa da ruptura, da separação entre o homem, da relação do homem para com Deus. Mas, queridos irmãos e irmãs, no início da criação não era bem assim. Deus criou todas as coisas, a terra, o céu, o ar, o mar, os animais, tudo quanto nela há. E criou também o homem à sua imagem e semelhança, o homem e a mulher, para que todos vivessem em harmonia no reino de Deus. Mas, queridos, o pecado entrou no mundo. Em Gênesis 3, de 1 a 6, Adão desobedeceu. E o que a serpente havia predito, a serpente havia anunciado, ali aconteceu. O que ela anunciou? Que os olhos do homem se abririam, mas se abririam para conhecer o pecado, conhecer todas as coisas. E o seu coração também para praticar o pecado. Então, meus amados, a Bíblia afirma em João, capítulo 8, versículo 34, o seguinte: Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Amados, não me digam que Eva e Adão, quando viram aquela maçã bonita, ali no paraíso, no jardim do Éden, no centro, maçã vermelha, bonita, gostosa de saborear, me digam se eles não cobiçaram aquela maçã. Com certeza cobiçaram, e a cobiça deles permitiram que o inimigo viesse semear ali a semente do pecado. E com isso eles pecaram, e destituídos da glória de Deus ficaram. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, o pecado é a separação entre Deus e o homem como resultado da desobediência direta do homem a Deus e ao seu reino. Mas, queridos irmãos e irmãs,
Como é que nós pecamos? Como que se dá o pecado nas nossas vidas? Ele se dá por meio de palavras, de atitudes, de pensamentos originados da nossa própria condição pecaminosa, ou seja, essa condição humana do homem que nega a presença e o propósito de Deus, o propósito do reino de Deus nas nossas vidas. John Wesley, um dos fundadores do metodismo, ele definiu o pecado como sendo uma transgressão voluntária de uma lei conhecida. Ou seja, meus irmãos e irmãs, todos nós conhecemos o que é certo e o que é errado. Até uma criança, se você perguntar a ela, ela sabe o que é certo, o que é errado, o que deve e o que não deve. É óbvio que em menor grau do que um adulto sabe o que é certo e o que é errado. E ele sabe quando transgride as leis de Deus. Porém, meus amados, o pecado, na medida que ele vai distanciando o homem de Deus, as pessoas se tornam anestesiadas em relação ao pecado. Elas não se importam mais, para elas tanto faz. Mas é porque elas estão cegas, estão mortas espiritualmente. E é necessário que o Espírito Santo possa tocar nessa pessoa, para que ela se arrependa dos pecados que praticou e volte para o Senhor, para que ela cresça em graça e integridade da qual o Senhor a criou. Então, meus amados irmãos e irmãs, na vida cristã existem duas situações. Primeira, a pessoa pode escolher viver separado de Deus, no pecado, longe, distante de Deus e sofrendo, respondendo pelas consequências do pecado, que é a morte eterna, que é a condenação eterna. Ou ela pode também, queridos, escolher viver a vida na presença do Senhor, na presença de Deus. Essa sim a levará à salvação, ao arrependimento, às bênçãos que o Senhor reservou, vivendo uma vida de harmonia, a qual o Senhor criou para que pudéssemos vivê-la. John Wesley, então, em uma dos seus sermões, ele faz uma pergunta muito interessante que nos traz uma reflexão profunda agora. Ele fala o seguinte, ele pergunta se uma pessoa não pode ser pura, santificada e santa, e ao mesmo tempo imundo, profano e ímpio. John Wesley mesmo, meus amados, responde essa pergunta dizendo que pode. Porque assim como os coríntios, quando o apóstolo Paulo diz que sois lavados, sois santificados, a saber, limpos de idolatria, de fornicação, bebedices e de todo pecado exterior. Porque quando se arrependem, mesmo sendo ímpios e maus como eram, se arrependeram, eles foram lavados do pecado. Pelo sangue do Cordeiro, aquele que tem poder para nos lavar e nos redimir de todo o pecado. Podiam ser ímpios, novamente John Wesley pergunta, podiam ser ímpios enquanto eram templos do Espírito Santo? John Wesley responde que sim, pois é certo, meus amados, que eram templos do Espírito Santo. E é igualmente certo que eram, em certo grau, carnais, isto é, ímpios. Assim somos nós, queridos. Nós somos templo, santuário do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós. Mas nós muitas vezes insistimos a viver no pecado. Nós somos cegos pelo pecado, nos distanciamos da presença do Senhor e sufocamos o Espírito Santo em nós. Se algum de nós vive nessa condição, queridos, de pecado, vamos orar, pedir ao Senhor que traga o Espírito Santo, traga a iluminação para a nossa vida, para que possamos nos arrepender dos pecados e nos voltarmos para o Senhor. Vejam, queridos, que a palavra santo significa separado. Assim, sendo santos, meus amados, somos separados do pecado, separados do mundo para o Senhor, por nossa própria decisão. Eu escolho viver na presença de Deus. Eu sou separado para o Senhor. Essa deve ser a nossa posição em Cristo Jesus. Contudo, meus amados irmãos e irmãs, quando nós pecamos, o conceito separado também se aplica da mesma forma, separando-se de Deus pela nossa própria escolha. Então nós podemos escolher viver separado da presença de Deus ou escolher vivermos na presença do Senhor. A escolha é interna, individual. Nós precisamos nos posicionar. E a posição que Deus espera de nós, meus amados, é de sermos separados para o Senhor, livres do pecado,
fugirmos do pecado e procurarmos viver uma vida santa na presença de Deus, o nosso Criador. Amém? A tentação, queridos, precede o pecado. Nós sabemos que a tentação é uma arma poderosa utilizada pelo inimigo para levar o homem a satisfazer os seus próprios desejos através do pecado e assim separá-lo de Deus. Porque o objetivo do inimigo, do diabo, é separar o homem de Deus. E quando o homem peca para atender os seus próprios desejos, ele se separa de Deus. O diabo alcança o seu objetivo. Vejam que no livro Viver a Graça de Deus, os autores definem essa luta do homem contra o pecado. Ele diz assim: assim como os anjos estão a serviço de Deus, o diabo faz mal com o auxílio dos demônios. Esses dois poderes, meus queridos irmãos e irmãs, lutam pelo controle do homem, controle do coração do homem. Aqueles homens que entregam seu coração ao mal, são os filhos das trevas, vivem nas trevas, na escuridão. Mas aqueles que ficam do lado de Deus e entregam seu coração ao Senhor, são os filhos da luz, que levam luz para as trevas, clareando e levando a salvação para os demais irmãos e irmãs. Então, queridos, nós precisamos também resistir ao pecado. Ab Huber, um dos autores cristãos, traz à tona e comenta o seguinte: quem não confessa a tentação, confessa pecado. Quem não confessa fraqueza, confessa fracasso. Então, queridos, nós podemos ver uma verdade contida nesta frase. E essa verdade é: sempre poderemos evitar pecar contra Deus. A escolha é nossa, se nós temos capacidade de escolha. Porque o pecado é precedido da tentação. E nós podemos pensar, nós podemos escolher aceitar o pecado ou não, ou resistir a ele, não é? Em Gênesis 4, versículo 7, a Bíblia nos afirma, queridos: eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós temos como responsabilidade e atribuição do Senhor dominar o pecado e não deixar que ele nos domine, porque aquele que está em nós é maior do que o que é contra nós. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus também nos dá a direção e nos diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Basta resistir a ele, queridos, resistir ao inimigo, que ele fugirá de nós, mas sujeitai-vos a Deus, e Deus se aproximará de nós e trará para nós o consolo, o abrigo, a fortaleza, a graça e a bondade do nosso Deus Criador. Assim, meus amados irmãos e irmãs, durante o processo de tentação que nós sofremos, é possível evitar o pecado e as suas terríveis consequências. Mas, meus irmãos, é necessário ter temor a Deus, é necessário ter fé e também, em muitos casos, procurar um irmão, uma irmã que é temente ao Senhor, que tem o coração em Deus e que você confia. Pode ser o irmão da igreja, querido irmão, pode ser também o seu pastor e a sua pastora, que vão ajudá-lo, vão conversar com você, vão orar com você, para que o Espírito Santo toque o seu coração e te fortaleça e te livre do pecado. Amém, queridos? Os irmãos da igreja, que é o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, são aqueles que nos ajudam, que oram por nós, que intercedem por nós, para que sejamos fortes e firmes em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Então, meus queridos, quais são as consequências de uma vida separada de Deus? Primeiro, em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, a Bíblia diz o seguinte: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta cobiça o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Todos nós, queridos, sabemos discernir pela palavra de Deus. E nós sabemos reconhecer quando nós estamos cobiçando alguma coisa. Seja um objeto, através de um desejo, uma pessoa, algo que vai gerar uma obra da carne posteriormente.
Porque a cobiça, ela vem da carne, assim como a inveja, a cobiça, o orgulho. Tudo isso nos leva, queridos, a não resistir à tentação. E muitas vezes, como diz aqui em Tiago, a cobiça nos seduz. Porque, por exemplo, foi a cobiça de Eva e Adão, naquela linda maçã, que os levou o mal a seduzi-los. E ali eles não resistiram, pecaram e se afastaram da presença de Deus. Eles morreram espiritualmente, porque o pecado leva à morte espiritual. Por que morte espiritual? Como diz Romanos, capítulo 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. O que nós recebemos como paga do pecado, queridos, é a morte espiritual, o afastamento de Deus, a cegueira espiritual, o distanciamento daquele que nos criou. Mas a palavra de Deus diz também que o Espírito Santo é aquele que nos dá vida e vida em abundância. Amém, amados? O pecado também nos leva à separação total de Deus. Em Isaías 59, 2, ele nos diz o seguinte: mas as vossas próprias iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Veja, queridos, que as nossas iniquidades e pecados nos distanciam do Senhor e geram essa cegueira para que cada vez mais não venhamos a dar importância para as coisas do Senhor, para as coisas espirituais. A palavra de Deus nos diz que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus, queridos, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus não diz para buscarmos primeiro os nossos desejos, o desejo através do orgulho, da cobiça. Ela diz, é clara, é categórica, para buscarmos primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas nos serão acrescentadas, em nome de Jesus. Veja, meus amados, que o pecado também nos leva a sofrer as consequências do pecado, como diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 10. Ele diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, meus amados, nem os devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, nem os roubadores entrarão no reino de Deus. O pecador, queridos, que não se arrepende, este não entra no reino de Deus. É necessário que o arrependimento venha à nossa mente e nosso coração, e nós mudemos de atitude, mudemos de posicionamento e nos voltemos para o Senhor Jesus, para aquele que pagou o alto preço com o seu sangue, o sangue do Cordeiro, possa nos purificar e nos lavar de toda a injustiça. Amém, queridos? É muito sério, meus irmãos e irmãs, porque nós fomos criados por Deus para usufruirmos do seu amor e da sua graça. Mas quando nós decidimos por nós mesmos viver para satisfazer os nossos próprios desejos e as nossas vontades da carne, tornamos-nos escravos do pecado e nos afastamos da presença de Deus. Você, meu amado e minha amada, está precisando se libertar da escravidão do pecado? Talvez nem você saiba, porque o pecado cega o entendimento. É necessário voltar para o caminho de Deus, buscar o discernimento, o entendimento que é dado pela palavra do Senhor. E assim entender que é necessário arrependimento, porque todos nós pecamos e destituídos da glória de Deus estamos. É necessário buscarmos a presença do Senhor dia após dia, para que Ele nos lave, nos purifique e nos torne novas e vivas criaturas, discípulos e discípulas como Cristo Jesus nos comissionou. E como, queridos irmãos e irmãs, nós poderemos superar o pecado? Vejam que se a pessoa está em pecado, não existe nenhuma forma, nenhuma maneira de driblar as consequências do pecado. Não é possível. O pecador que está no pecado e não se arrepende, não há nada para fazer por ele, porque é ele mesmo que tem que mudar de direção. Ele pode ouvir a palavra, nós podemos buscar alcançá-lo, mas é ele que precisa tomar a decisão. Mas, queridos, há uma forma que é somente através do arrependimento. O arrependimento genuíno, esse sim poderá ser a solução para o pecado. Por isso, meus amados, quando Jesus estava por vir,
João Batista pregava o arrependimento ali para todo o povo, no deserto, no rio, e batizava, porque o reino de Deus estava prestes a chegar e era necessário que as pessoas se arrependessem para que elas pudessem ser salvas. Isso era o que João Batista estava fazendo, queridos, pregando sobre o arrependimento e batizando aqueles que queriam buscar o reino de Deus. Ocorre, meus amados, que as pessoas confundem muito sobre o arrependimento e remorso. Elas muitas vezes não se arrependem, tendem a ter remorso. E o remorso, queridos, quando ele ocorre, a pessoa volta a praticar o mesmo pecado. Quando é remorso, a pessoa não muda o comportamento, não muda de atitude. Mas quando ocorre o arrependimento genuíno, a pessoa reconhece Jesus. Ela se converte, ela percebe que Jesus pagou o preço com sua morte na cruz. E que ele deve se arrepender e entregar nas mãos do Senhor os seus pecados, mudando de atitude, tendo uma nova vida, sendo uma nova criatura e sendo sal e luz por onde ele for. Quando é arrependimento genuíno, queridos, nós reconhecemos a natureza do pecado e fugimos dela e buscamos a presença do Senhor continuamente. Amém? Veja aqui um exemplo clássico aqui que todos nós conhecemos, do rei Davi. Davi pecou, mas ele se arrependeu grandemente também. O Salmo 51, versículos 9 a 13, nos mostra esse momento. Veja, esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas transgressões. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, Senhor, nem retires o teu Santo Espírito de mim. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me, ó Deus, com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Aleluia! Glória a Deus por esta palavra, por este arrependimento do rei Davi, porque Davi era o rei do coração de Deus, que se arrependeu e buscou a presença do Senhor com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Faça isso também, meu amado, minha amada. Se você está em pecado, se arrependa. Busque a presença do Senhor, porque só Ele poderá te curar e trazer você de volta para uma vida cheia da graça, do amor e da bênção do nosso Pai Celestial. Amém, queridos? Então, meus amados irmãos e irmãs, em João capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que estamos esperando, queridos? Nós precisamos confessar os nossos pecados e nos arrepender para que o Senhor nos lave e nos purifique de todo mal. Do contrário, meus amados irmãos, sentir remorsos, usar bons argumentos para justificar-se a si mesmo, simplesmente isso mesmo perpetua o pecado e faz de você um eterno escravo, arcando com as consequências graves do pecado na tua vida. Pode escolher, queridos, não o pecado, mas escolher sim ser um servo do Senhor, salvo, aquele que reconhece que se arrependeu dos seus pecados e que nova criatura é. O Salmo 5, capítulo 17, nos traz também à tona algo maravilhoso que Deus diz para nós. Assim, os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração contrito e puro. Ó Deus, este não desprezarás. Amém, queridos? Glória a Deus pela sua vida. Na nossa aula de hoje, nós podemos então entender sobre o que é o pecado, refletir sobre a origem do pecado, como resistir ao pecado, queridos. Quais são as consequências do pecado na nossa vida e a necessidade urgente de mudança de atitude e como superar o pecado em cada um de nós, em mim, em você. Amém, meu amado? Nós queremos agradecer a você, a tua presença aqui na Escola Dominical, que trabalha o tema do caráter cristão. E nós queremos também convidar você a estar presente no nosso culto de louvor e adoração, hoje logo mais às 18h30. Nosso culto será presencial a todos aqueles que tomaram a primeira e a segunda dose da vacina.
Esteja lá, estaremos esperando você. Será um momento maravilhoso para nós louvarmos e agradecermos ao Senhor nosso Deus, para orarmos, para ouvirmos sermos edificados na palavra de Deus. Amém? Esteja lá, queridos, participe das atividades da sua igreja. Amém? Um bom domingo, fique na paz do Senhor e até mais tarde. Deus abençoe.